Olá pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Professor Franklin, professor de Física. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo tranquilo? Tudo ok? Tudo legal? Espero que vocês estejam com saúde, com paz, com segurança. Todo mundo em segurança, todo mundo com saúde, tá certo? Então que bom que vocês estão aí. Eu daqui, vocês aí assistindo às aulas, tá certo? Então não esqueçam de assistir às aulas, tá? Nós estamos com vontade de retornar, que é para a gente ter aquela convivência presencial. Por enquanto não está dando certo, mas nós iremos passar por esse problema, tá certo? Então nós estamos na turma de primeiro ano, eu quero até ver uma frequênciazinha com vocês. Cadê o pessoal aí do primeiro ano? Deixa eu procurar aqui o nome para fazer logo uma chamada, né? Que é para vocês verem que a aula aqui é ao vivo, tá? Então, ó, se cuidem. Cuidem da familiar de vocês, tenham muita calma, tá? Não vão sair desesperados de casa. Saiam quando tiver necessidade, tá certo? Quando você tiver alguma coisa para fazer. Por enquanto, a gente vai assistindo a aula por aqui mesmo, tá certo? Então, ó, esperamos que nós estejamos juntos, tá? O mais rápido possível. Como é que tá aí o Adilson, o Alex, a Ana Paula, a Antônia, o Bruno, a Débora, cadê mais? Rita de Cássia, o Pedro, Maria Helena, Maria Eugênio, deixa eu ver mais quem que tá faltando aqui, Wilson Mar, tá certo? Não é esse pessoal aqui, não. Eu falei a turma errada, rapaz. Não é essa turma aqui, é da noite. Deixa eu procurar aqui. Quando eu vi Wilson Mar, eu disse, não é dessa turma aqui, não. É aqui, vou fazer aqui a frequência desse pessoal aqui. Agora sim, Douglas, Emanuele, Erenita, cadê a Jennifer, o Renan, Paulo Vinícius, Ita, Thalia, tá? Parece vocês aí, João Gustavo, João Eduardo, quem mais? Quem mais? Todo mundo, já falei quase todo mundo aí. Pessoal, é importante vocês assistirem às aulas, tá? É muito importante vocês assistirem às aulas. O que é que acontece? Bom, na aula de hoje nós vamos falar da força que atua quando o corpo está numa trajetória circular. Você aprendeu nas aulas anteriores sobre força-peso, não foi? Ó, você tem um bloco aqui, ó, tá? Você aprendeu sobre a força-peso. Como é a força-peso? Massa, gravidade. Não foi assim que você aprendeu? A força-peso. Você aprendeu a força normal, que é a força que a superfície aplica no bloco. Você viu sobre força de atrito, que é a força que atua em um corpo quando ele está num movimento, né? Essa força atua no sentido contrário ao movimento relativo. Você aprendeu a determinar a força entre blocos. Você tem um bloco A aqui, tem um bloco B, e nós aprendemos a calcular a aceleração, utilizando a segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Nós vimos isso nas aulas passadas. Agora nós iremos trabalhar as forças quando um corpo está numa trajetória circular, entendeu? Forças em trajetórias, forças em trajetória circular. Trajetória circular é o nosso conteúdo a partir de agora. Forças em trajetória circular, tá? O nosso conteúdo é a força centrípeta, tá certo? A força centrípeta. Então, forças em trajetórias curvilíneas ou circulares, como você prefere, tá? Trajetórias curvilíneas ou trajetórias circulares. Então, considere aqui um corpo fazendo uma curva, tá? Ó, tá aqui um corpo qualquer fazendo uma curva. Esse corpo, ele pode estar sujeito a duas forças. Uma delas é chamada de força tangencial, ó, força tangencial. O que é que essa força tangencial faz, pessoal? Ela provoca a mudança da velocidade. A força tangencial, ela provoca a mudança da velocidade. Ou ela acelera o corpo, ou ela retarda o corpo. Ela provoca a mudança do valor da velocidade, tá? É a força tangencial.
existe uma força que atua, tá? Que atua apontando para o centro da circunferência. É a força centrípeta. Força centrípeta. O que é que a força centrípeta faz? Ela provoca a mudança da trajetória. Ela faz com que o corpo mude a sua trajetória para que ela possa fazer uma curva. Então, entenda, essa daqui produz a mudança do valor da velocidade e essa daqui provoca a mudança da trajetória. É ela que faz com que o corpo possa fazer uma curva, tá? Então, ela é chamada de resultante centrípeta. Ela é chamada de resultante centrípeta. E como nós temos duas forças, nós temos a força resultante, né? Nós temos duas aqui, ó. Eu tenho a tangencial, eu tenho a centrípeta, eu tenho a resultante, tá? De maneira que a força resultante, ela vai ser encontrada dessa maneira, ó, pelo teorema de Pitágoras, tá? Pelo teorema de Pitágoras. Quando você tem forças perpendiculares entre si, para você encontrar a resultante, você vai fazer o teorema de Pitágoras. Deixa eu escrever a legenda aqui de cada uma delas, ó. Ft é chamado de força tangencial, tá? FCP é a força centrípeta. Nós vamos falar, pessoal, especialmente da força centrípeta, perfeito? Nós vamos falar especialmente da força centrípeta, certo? Essencialmente dela. Muito bem. Então, toda vez que um corpo está descrevendo uma trajetória circular, toda vez que um corpo apresenta um movimento circular, tá certo? Ele possui uma aceleração. Ela é chamada de aceleração centrípeta, tá? Aceleração centrípeta. Deixa eu apagar aqui. Toda vez que um corpo descreve uma trajetória circular, você terá uma aceleração centrípeta. Toda vez que um corpo descreve uma trajetória circular, você vai ter uma aceleração centrípeta. Quais as características dessa aceleração? Características. Ó, características da aceleração centrípeta. Aponta para o centro da trajetória. Aponta para o centro, tá? A característica é que ela aponta para o centro. Como é que eu encontro o valor da aceleração centrípeta, pessoal? Como é que eu encontro o valor da aceleração centrípeta? É assim, ó. É a velocidade da partícula ou do corpo ao quadrado dividido pelo raio. Olha, ó. É dessa maneira aqui. Quem é o V? O V é a velocidade. O V é a velocidade. E quem é o R? É o raio. É o raio da trajetória. Então, se um corpo está realizando uma curva, aqui, ó, tá? Ele está descrevendo uma curva, está dando uma volta, tá? Aí está a trajetória, aqui é o raio da trajetória. E existe uma aceleração. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta, né? Aqui é a velocidade dessa partícula e aqui a aceleração. Como é que eu encontro essa aceleração? V ao quadrado sobre o raio, tá? Velocidade ao quadrado sobre o raio. A gente pode fazer um exemplo para que vocês possam entender como é que nós possamos fazer esse cálculo aí. Vamos lá fazer um exemplo aqui? Olha só, uma aplicação, tá? Exemplo. Tá? Exemplo, né? Aplicaçãozinha aí, ó. Olha só a questão. Vamos ler aqui, ó. Um objeto realiza um movimento circular e uniforme em uma circunferência de raio 100 centímetros.
Então, o raio dessa trajetória aí, pessoal, o raio 100 centímetros, que é a mesma coisa de 1 metro. Você concorda comigo? Mesma coisa de 1 metro, tá certo? E a aceleração centrípeta, ele me disse que era 4 metros por segundo ao quadrado. Ele pergunta qual é a velocidade. Então, qual é a velocidade? Então, ó, a aceleração centrípeta V ao quadrado sobre o raio. Então, vamos lá. ACP V ao quadrado sobre o raio. Vamos substituir os valores? Ou melhor, vamos trocar logo aqui, ó. Fica mais fácil. Vamos trocar de posição. Ele quer a velocidade. Então, vai ser assim, ó. V ao quadrado é igual a ACP vezes o R, né? Se a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre o raio, então o V é a aceleração vezes o raio. Troquei de posição, tá? Então, a aceleração, ele disse que era 4. O raio vale 1, tá? O raio vale 1. Então, V é raiz quadrada. 4 vezes 1 é 4. Raiz quadrada de 4, 2 metros por segundo, né? Esta é a velocidade desse carrinho. Então, a aceleração centrípeta é a grandeza que atua em um corpo, tá? Que o corpo possui para que ele possa fazer uma volta, para que ele possa dar uma volta. Qual é a característica? Qual é a característica dessa aceleração? A característica é que ela aponta para o centro da circunferência, tá bom? Então, ó, toda vez que um corpo está numa trajetória circular, existem forças que ele está submetido. Existe a força tangencial, que é aquela que modifica o valor da velocidade, e existe uma resultante que aponta para o centro da trajetória, é a força centrípeta, tá certo? E aí, ó, como essas duas forças estão perpendiculares entre si, a resultante entre elas é encontrada pelo teorema de Pitágoras, né? Aqui é a legenda de cada uma delas. Bom, se esse corpo está descrevendo uma trajetória circular, tá? E existe uma força atuando sobre ele, ele possui uma aceleração. Como é o nome dela? Aceleração centrípeta. Qual é a característica da aceleração centrípeta? Aponta para o centro da circunferência. Como é que eu encontro essa aceleração? V ao quadrado sobre o raio. V ao quadrado sobre o raio, tá? O V é a velocidade e R é o raio. Aí aqui eu fiz um exemplozinho, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu quero que vocês copiem. Anotem, eu vou dar aqui um tempo para que vocês possam anotar, tá? Anotem para que vocês possam ter a anotação aí no caderno, certo? Vamos lá, vamos todo mundo anotando aqui que eu vou falar agora simplesmente da aceleração centrípeta, tá? Vou falar só da aceleração centrípeta, perfeito? Então, todo mundo já anotou? Então, vamos lá. Todo mundo já anotou. Bem, então, ó, o que é a componente centrípeta, né? O que é essa força que aponta para o centro da trajetória? Olha só, a aceleração centrípeta, ela atua no corpo sempre apontando para o centro da circunferência. Está aqui o corpo A, ó, está aqui uma esfera descrevendo uma circunferência e aqui existe a força centrípeta apontando sobre ele, né? Atuando sobre ele, tá certo? Quando ele chega no ponto B, aqui a força centrípeta apontando para o centro. Quando ele chega no ponto C, a força centrípeta apontando para o centro da circunferência. Qual é a função da força centrípeta? Qual é a função? O que é que ela faz? A componente centrípeta da resultante, né, tem função variar a direção da velocidade. Então, a força centrípeta, a sua função, pessoal, é fazer com que o corpo possa descrever a trajetória. A função desta força aqui é fazer com que o corpo possa descrever uma trajetória circular, tá? Uma trajetória circular. Então, como é que a gente determina... Aliás, antes disso, características, né? A componente tangencial e centrípeta nos principais movimentos. Se você tem um movimento retilíneo uniforme, atenção,
Se o movimento for reto, retilíneo, tá? Se o movimento for retilíneo e é uniforme, a velocidade é constante, a força tangencial é zero, tá? Se for retilíneo e uniforme, a velocidade desse móvel é constante e a força tangencial é zero, tá certo? Então, pelo fato de ser movimento retilíneo, então a velocidade tem direção constante, logo a força centrípeta é zero. Repetindo, se um corpo está se movendo de maneira retilínea e se a velocidade é constante, se a velocidade é sempre a mesma, a força tangencial vai ser zero. E como a trajetória é retilínea, então a força centrípeta também é zero. Então, quando você ler um texto, que esse texto falar que o movimento é retilíneo uniforme, não tem força tangencial e não tem força centrípeta, tá certo? E a resultante vai ser zero. Agora, se for movimento circular uniforme, como é uniforme, a velocidade é constante. Se é uniforme, a velocidade é constante. Então, a força tangencial é zero. Agora, como é circular, se é circular, o sentido da velocidade, a direção da velocidade muda. É uma direção variável. Então, a força centrípeta é diferente de zero. Logo, a resultante é a centrípeta. Vamos esclarecer isso melhor? Vamos lá, vamos esclarecer isso melhor para que você não tenha dúvida, tá? Vamos lá, vou apagar aqui. Vamos apagar aqui, tá? Vou apagar o que eu acabei de ler para vocês. Olha, se você tem uma trajetória retilínea, tá? Se a trajetória é retilínea, tá? Então, ou melhor, vou escrever do jeito que está no slide, né? Se você tem um movimento retilíneo uniforme, ó. Movimento retilíneo uniforme. Se o movimento é retilíneo uniforme, a força tangencial é zero e a força centrípeta também é zero, tá? Lembrar disso aqui, ó. Tá? Se você tem um movimento circular uniforme, se você tem um movimento circular uniforme, o que é que você tem? Você tem que a força tangencial é zero e a força centrípeta é diferente de zero, tá? É o que está escrito ali no slide. Tá certo? Muito bem. Agora, como é que você calcula a força centrípeta? Ó, cálculo da força centrípeta. Como é que você calcula a força centrípeta, né? Tá aqui um carrinho descrevendo uma trajetória circular. Tá? Tá aqui ele se movendo, fazendo uma curva, dando uma volta. E aqui é a velocidade dele, né? E aqui é a força resultante centrípeta, ó. Força resultante centrípeta. Como é que nós calculamos esta força? É assim. Força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Pode ser só dessa maneira aqui. Pode ser só assim. Ou, se você preferir, massa... Como é a aceleração centrípeta? Tá bem aqui, ó. Como é a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre o raio. Então, ou a equação de cima ou a equação de baixo. Aí você encontra a força centrípeta, tá certo? Vamos fazer um exemplo para a gente praticar isso aí bem bacaninha? Olha só. Um exemplo aqui para vocês para vocês lembrarem aqui, beleza? Tá? Vou ver se eu consigo passar aqui para vocês o slide.
Diz assim, a questão diz assim, ó, um corpo de massa, aplicação, né? Ó, aplicação. A questão diz assim, tá? Daqui a pouco eu já mostro para vocês, tá? Então, diz assim, ó, um corpo de massa 1000 quilos, corpo de massa 1000 quilos, tá? Ele se desloca com velocidade, faz uma curva com uma velocidade de 30 metros por segundo, tá certo? Em uma curva de raio 300 metros. O raio é 300 metros. 300 metros. Um carro de 1000 quilos, tá? Em uma curva de raio 300 metros, possui velocidade de 30 metros por segundo. Determine o módulo da força centrípeta que atua sobre esse corpo. Então, ó, a força centrípeta é mv² sobre o raio. Então, se você substituir a massa, você vai ter 1000, a velocidade 30² e o raio é 300. Para ficar mais simples, você ó, simplifica o 0 com o 0. Então, vai ter o seguinte. Aqui você simplificou o 0, fica 10. 30² é 900, dividido por 3, né? Então, eu vou ter 9.000 dividido por 3. A força centrípeta é 3.000 newton. Tá aí a força centrípeta que atua sobre esse corpo, né? A força centrípeta sobre esse corpo. Perfeito? Então, ó, eu quero que vocês assistam a aula mais de uma vez, que é para vocês compreenderem. Se não entender, volta o vídeo. Na próxima aula eu vou responder algumas questões para vocês, falar demais sobre força centrípeta e deixar algumas para vocês responderem lá no Forms, tá? Não esqueça que a presença de vocês é o acesso ao Forms. Vocês têm que entrar lá, colocar o nome. A primeira questão é para você colocar o nome e tentar responder as questões, tá certo? E a gente volta na próxima aula, tá bom? Então, um abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, gente. Valeu.